Olá e bem-vindo ao SABA. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é responsável por uma série de benefícios previdenciários, dentre os quais aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. No entanto, um dos mais aguardados é, sem dúvida, o 13º salário do INSS. Nos últimos anos, o pagamento antecipado deste benefício tem provocado tanto expectativas quanto dúvidas entre os aposentados. Com a pandemia de coronavírus, muitas alterações foram introduzidas na rotina dos aposentados e pensionistas do INSS. Em 2020 especificamente, o governo do então presidente Jair Bolsonaro decidiu pela antecipação do 13º salário, liberando o pagamento ainda no primeiro semestre. Tal medida tinha como objetivo auxiliar os idosos, que constituem grupo de risco, a terem acesso mais imediato ao dinheiro para eventuais emergências. O que muda com o governo Lula? Até o início da gestão do presidente Lula, em 2023, a ordem de pagamento do 13º do INSS se manteve inalterada, com a primeira parcela depositada em maio e a segunda em junho. Porém, o futuro da antecipação do pagamento desse benefício em 2024 ainda é incerto. Apesar das expectativas dos beneficiários, o governo Lula decidiu, em 2023, antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS nos meses de maio e junho, com a intenção de aquecer a economia. Esta medida envolveu algo em torno de 70 bilhões de reais, beneficiando mais de 30 milhões de segurados. Não obstante, até o presente momento, o pagamento do 13º salário do próximo ano segue previsto para o segundo semestre, sem confirmação de antecipação. Para os aposentados que recebem o salário mínimo, o valor do 13º será de R$ 1.412, o que representa aumento de 8,4% em relação ao salário mínimo de 2023. Já para os segurados que ganham acima do salário mínimo, o aumento será de 3,71%. Válido ressaltar que o teto dos benefícios pagos pelo INSS será de R$ 7.786,01. Filha desempregada. A antecipação do 13º em 2020 permitiu-lhe pagar as contas de luz e água atrasadas, comprar alimentos e medicamentos e ainda ajudar a filha nas despesas do mês. Esta assistência financeira foi essencial para garantir a segurança alimentar e o bem-estar desta família durante um período difícil. Manutenção do calendário tradicional e expectativas para 2023. Até o início da gestão do presidente Lula, em 2023, o 13º pagamento do INSS seguia o calendário tradicional, com pagamento em duas parcelas, em maio e junho. Essa regularidade proporcionou previsibilidade aos aposentados e pensionistas, facilitando o planejamento financeiro anual. Exemplo prático: um casal de aposentados que recebe um salário mínimo cada planeja usar o 13º para pagar o IPTU, fazer pequenas reformas na casa e fazer uma pequena viagem no final do ano. A previsibilidade do calendário de pagamento permite fazer reservas com antecedência e negociar melhores preços, garantindo melhor aproveitamento do benefício. Antecipação em 2023 no governo Lula. O governo Lula, em linha com as expectativas, optou por antecipar o 13º para maio e junho de 2023. Essa decisão, além de beneficiar diretamente os mais de 30 milhões de segurados do INSS, injetou cerca de 70 bilhões de reais na economia, impulsionando o consumo e a economia. Atividade. A medida foi recebida com muito entusiasmo pelos aposentados e pensionistas, que puderam contar com o recurso no momento de inflação elevada e necessidade de recuperação do poder de compra. Exemplo prático:
Um aposentado de 65 anos que ganha 2 salários mínimos usa o 13º salário para quitar uma dívida de cartão de crédito que o preocupa há meses. Com o pagamento antecipado, ele consegue quitar a dívida com juros menores e reduzir seu endividamento, proporcionando maior tranquilidade financeira e tranquilidade. Incertezas e perspectivas para o 13º em 2024. Falta de confirmação oficial. Apesar da antecipação em 2023, o governo ainda não confirmou a antecipação do 13º para 2024. Essa incerteza gera apreensão entre aposentados e pensionistas, que dependem desse recurso para fazer compras importantes, quitar dívidas e complementar a renda familiar. Fatores relevantes na decisão. A confirmação da antecipação dependerá de vários factores, como a situação fiscal do país, o ritmo da recuperação econômica e as prioridades do governo. O contexto político e social também influenciará a decisão, com a necessidade de garantir o bem-estar dos reformados e pensionistas, que representam um segmento populacional significativo e vulnerável. Importância da transparência e comunicação. É fundamental que o governo seja transparente e comunique claramente aos segurados do INSS sua decisão de antecipar o 13º em 2024. Essa comunicação clara e precisa ajudará os aposentados e pensionistas a se planejarem financeiramente de forma adequada, evitando frustrações e imprevistos. Desvendando o mistério. Uma exploração abrangente do 13º salário do INSS 2024. O cenário em torno do 13º salário do INSS, um benefício muito aguardado pelos aposentados e pensionistas no Brasil, passou por mudanças significativas nos últimos anos. Embora a pandemia da Covid-19 em 2020 tenha levado a administração Bolsonaro a implementar um avanço excepcional do pagamento para o primeiro semestre do ano, oferecendo o apoio financeiro tão necessário durante um período de crise. Os anos subsequentes testemunharam um regresso ao tradicional cronograma de pagamentos e a introdução de mais um adiantamento no governo Lula. Compreendendo o contexto histórico. A decisão de se desviar do tradicional calendário de pagamento do 13º salário resultou dos desafios sem precedentes colocados pela pandemia da Covid-19. Reconhecendo a elevada vulnerabilidade dos idosos, a administração Bolsonaro priorizou o seu bem-estar, agilizando o acesso a este recurso financeiro crucial. Esta medida excepcional garantiu que os reformados e pensionistas tivessem meios para cobrir despesas essenciais, liquidar contas pendentes e potencialmente apoiar familiares que enfrentavam desemprego ou dificuldades financeiras durante um período de imensa incerteza. Mudanças nas marés e o avanço em 2023, após a instauração do governo Lula em 2023. O 13º salário voltou ao cronograma habitual de desembolso de 2 parcelas, ocorrendo em maio e junho. Esta previsibilidade facilitou o planeamento financeiro dos reformados e pensionistas, permitindo-lhes alocar os seus recursos de forma eficaz ao longo do ano. Ecos de 2023. O enigma de 2024. Em resposta às expectativas generalizadas e aos potenciais benefícios econômicos associados a um desembolso antecipado, o governo Lula implementou novamente o 13º avanço salarial em 2023. Esta decisão não só beneficiou diretamente mais de 30 milhões de beneficiários do INSS, como também lhes proporcionou acesso imediato a um significativo financiamento. Mas também injetou aproximadamente 70 mil milhões de dólares na economia, estimulando o consumo e a atividade econômica. A medida foi recebida com uma apreciação significativa, especialmente num contexto de inflação elevada e declínio do poder de compra, uma vez que ofereceu assistência financeira atempada a um segmento da população que enfrenta desafios econômicos.
revelando o futuro, o destino não confirmado do 13º salário de 2024. Até o momento, o governo brasileiro ainda não confirmou oficialmente se repetirá a prática de antecipar o desembolso do 13º salário em 2024. Essa ambiguidade cria um sentimento de desconforto entre aposentados e pensionistas que dependem desse benefício para cumprir diversas obrigações financeiras, que vão desde compras essenciais e pagamento de dívidas até a complementação da renda familiar. Navegando no labirinto, fatores que influenciam a decisão final do governo relativa ao avanço para 2024 será provavelmente influenciada por uma série de fatores, incluindo a saúde fiscal da nação. O governo terá de avaliar cuidadosamente o estado do orçamento nacional e determinar se os recursos financeiros estão disponíveis para apoiar um desembolso antecipado sem comprometer outras dotações orçamentais cruciais. O ritmo da recuperação econômica. O clima econômico geral desempenhará um papel significativo. Se a economia apresentar sinais robustos de recuperação, o governo poderá estar mais inclinado a dar prioridade a outras áreas urgentes. Por outro lado, um desempenho econômico lento pode exigir a utilização do 13º avanço salarial como medida de estímulo. As prioridades da administração. Os objetivos econômicos e sociais mais amplos do governo também influenciarão a decisão. Equilibrar as necessidades dos reformados e pensionistas com outras prioridades nacionais será uma consideração crucial. O cenário político e social. O clima político prevalecente e o sentimento público em relação ao avanço provavelmente influenciarão a decisão final do governo. A demonstração de compromisso com o bem-estar dos reformados e pensionistas, um segmento potencialmente vulnerável da população, será provavelmente um fator significativo. A importância da transparência e da comunicação. É imprescindível que o governo mantenha a transparência e comunique sua decisão sobre o avanço do 13º salário de 2024 de forma clara e oportuna aos beneficiários do INSS. Esta comunicação aberta capacitará os indivíduos a tomarem decisões financeiras informadas, a ajustarem potencialmente os seus planos de despesas e a prepararem-se para o calendário de perturbações, minimizando potenciais ansiedades e desafios financeiros imprevistos. Conclusão. Embora a falta de confirmação quanto ao avanço do 13º salário para 2024 crie incerteza para os beneficiários do INSS, a compreensão do contexto histórico, dos diversos fatores que influenciam a decisão e das possíveis implicações capacita os indivíduos a navegar o cenário em evolução em torno deste benefício crucial. Ao manterem-se informados e tomarem decisões financeiras informadas, os indivíduos podem garantir que estão preparados para gerir as suas finanças de forma eficaz, independentemente do calendário de desembolso final. Obrigado por assistir. Inscreva-se no Saba.